O tratamento da urticária, só para que vocês entendam, né, 2/3 das urticárias agudas, elas possuem resolução espontânea, ou seja, depois de alguns dias vai sumir sem a necessidade da utilização do antihistamínico. Mas o paciente acaba havendo a necessidade da utilização do antihistamínico, até porque isso dá um conforto psicológico para o paciente, né, e a gente não vai saber se aquela urticária vai sumir ou não. Então a gente acaba utilizando e é importante. O antihistamínico de segunda geração, ele pode ser aumentado em até 4 vezes a dose do fármaco. Há protocolos que aumentam progressivamente até alcançar a dose máxima, e outros começam com a superior com regressão progressiva. Ou seja, eu prefiro a primeira opção, que é justamente aumentando progressivamente e acompanhando a evolução clínica do paciente. Já tem alguns colegas que não, que já fazem a dose máxima e vão retirando aos poucos. Eu prefiro pela hipótese menos agressiva, menos invasiva. Tá? É o nosso protocolo, é o protocolo que nós utilizamos no Brasil Sem Alergia, e aumentando progressivamente a dose do antihistamínico. E o protocolo antigo, ele fazia associação de fármacos. Então, por exemplo, assim dizer, você fazia a associação de um antihistamínico H1 com antihistamínico H2, ou seja, era muito comum. O paciente chegava com urticária, você não aumentava até 4 vezes a dose do antihistamínico H2, seletivo, né, de segunda geração, que é o mais utilizado hoje em dia. A gente tenta evitar o de primeira geração, que lhe dá alguns efeitos colaterais mais importantes. Por assim dizer, só criando um adendo aqui, né? Os antihistamínicos, eles também não são totalmente isentos de efeitos colaterais, né? Dependendo do antihistamínico que você utilizar, se você tiver uma tendência a crises convulsivas, epiléticas, né, o paciente pode desenvolver uma crise epilética devido à utilização do antihistamínico. E a mesma coisa em arritmias cardíacas. Então, mesmo o antihistamínico que não tenha a pseudoefedrina, que não tenha um componente simpático mimético, mesmo aquele antihistamínico que não tem esse componente, há relatos de pacientes que podem desenvolver quadros epiléticos, podem induzir a crises tônico-clônicas ou epiléticas de uma forma geral, e também a arritmias cardíacas. Tá? Então é importante a gente sempre fazer a medicação com bastante precaução, e isso acaba acontecendo mais quando é um antihistamínico de primeira geração. O de segunda geração ele acaba sendo mais seguro em relação a esses efeitos colaterais.